Voltei aqui com vocês, ó. Vou fazer aqui o meu último ponto baixo. Fiz aqui o meu último ponto baixo. Vou vir aqui. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Essa ponta aqui, todas as duas nós vamos cortar, tá? Agora eu não vou. Eu fiz aqui um ponto baixíssimo, mas eu não vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Eu vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer aqui, porque aqui nós já vamos arrematar esses fios aqui. Nós só podemos cortar para arrematar esses fios aqui, tá? Pronto. Vou pegar aqui, ó. Temos esses fios que estão aqui dentro, que eu já prendi aqui. Esses aqui já estão presos. Só tem essas duas pontas aqui que nós acabamos de cortar. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa ponta daqui, com essa ponta desse fio branco aqui, tá vendo? E vou dar aqui, sem apertar, tá? Aqui eu vou ver se o ponto aqui, se ele tá justo. Aqui, ó. Tá? Onde nós finalizamos aqui. Então, aqui sem apertar, eu vou pegar aqui, ó. Dessa forma aqui, ó, sem deixar ele esticando. Vou vir aqui, como eu tô mostrando aqui pra vocês. Dei um nozinho. Note que ele não tá esticando aqui, nem por cá. Ele não tá esticando. Dei aqui 3 nozinhos. Para não desamarrar. E eu vim aqui, eu vou cortar esses fios aqui. Essas pontas aqui. Aqui eu vou fazer da mesma forma. E eu já dei alguns nozinhos aqui. Mas vou dar mais uns nozinhos aqui. Pronto, já arrematamos aqui essas pontas. E essa ponta aqui eu vou vir com a... Eu vou vir aqui, ó. Vou puxar ela aqui. Falamos que íamos fazer um ponto baixíssimo, mas eu tô puxando ela aqui pra gente arrematar esse fio. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro. Vou trazer aqui meu fio. Colocar aqui o meu fio na agulha. Dessa forma aqui. E vou vir aqui, ó. Tá? Vou pegar por trás as duas alcinhas. E vou introduzir por aqui, por trás.
Pronto, eu introduzi aqui e vou vir aqui, ó. Pegando as duas perninhas do ponto baixo. Pronto. Deixando dessa forma aqui. Agora eu venho com esse fio aqui. Vou introduzir ele por aqui, por dentro. Aí você pode estar se perguntando, e essas pontas que estão aqui, essas pontas não estão aparecendo aqui, e essas pontas vão ser, a nossa peça é forrada, então ela vai ficar escondida aqui atrás. Vou vir aqui agora, vou introduzir aqui, ó. Novamente, descendo aqui, ó. Por trás do ponto, para que não apareça lá na frente. E aqui eu vou abrir 3, 3. Já tenho aqui essa videoaula mostrando como é que eu faço esse acabamento, mas eu tô fazendo aqui novamente com vocês. Então eu vou introduzir aqui, ó. Só que aqui eu vou introduzir de baixo para cima, ó. Pegando apenas essa alcinha de cima. Introduzir aqui, eu venho aqui agora com o meu fio. Sem apertar. Dou 3 nozinhos, 3 ou 4 nozinhos. Aqui eu dei 4. E aqui nós já podemos cortar o fio. Pronto. Viro aqui. Notem que não tá aparecendo, tá vendo? Aquelas linhas que nós fizemos, não tá aparecendo lá, por aqui, certo? Então, fechamos o acabamento dessa forma aqui. Agora eu venho com o meu outro fio, com esse fio de início. E vou vir aqui, ó. Nós terminamos aqui. Eu pulo 1, 2. E vou vir aqui, ó. Essa pontinha aqui nós vamos deixar aqui para fazer. Aqui. Vou dar um nozinho aqui inicial. Poderia fazer sem o nozinho inicial, mas eu vou fazer com o nozinho inicial para que fique mais fácil para vocês. Vou vir aqui, ó, no segundo nó, introduzo meu fio, vou puxar aqui um pouquinho, faço um ponto baixíssimo aqui, ó, esse ponto baixíssimo aqui. E eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2,
3. E vou fazer uma de separação. Então, serão 4 correntinhas. Vou voltar aqui, ó. Tô nesse ponto baixo daqui. Vou contar 1 e venho no próximo e faço um ponto cruzado. Pronto. Quando eu vim chegar aqui fazer o acabamento, eu vou fechar aqui na terceira correntinha, deixando uma correntinha aqui de separação. Sem correntinha de separação, enrolo meu fio e pulo aqui um. Tem um aqui que eu tô segurando, então eu vou pular esse daqui e venho nesse daqui. Dessa forma aqui. Faço uma correntinha e venho aqui onde nós iniciamos com aquele ponto baixíssimo e vou fazer o meu ponto cruzado desse jeito aqui. Então, já fiz 1, 2. Venho aqui, pulo mais um, vou no próximo. Faço uma correntinha de separação e aqui no mesmo lugar do outro ponto alto, eu vou fazer um ponto cruzado. Estamos ficando assim. Venho aqui, pulo novamente um ponto baixo, pulo um, venho no segundo. Faço uma correntinha e venho no próximo. Pronto. Aqui nós fizemos uma sequência de 4 pontos cruzados, 4 bloquinhos de pontos cruzados, pulando apenas um ponto de base aqui no meio, colocando no mesmo lugar do ponto anterior, colocando no mesmo lugar do ponto anterior o ponto cruzado seguinte. Nós pulamos um ponto aqui, mas aqui nós não pulamos nenhum. Então foram 4 bloquinhos de ponto cruzado, pulando apenas um ponto de base. Nós vamos fazer essa mesma coisa aqui, nesse canto daqui. Agora eu vou dar sequência da seguinte forma. Vou fazer aqui, ó, enrolo meu fio na agulha, e em vez de pular apenas um ponto, vamos pular 2. 1, 2, venho aqui no terceiro. Dessa forma aqui, pulo um, venho no próximo aqui e faço meu ponto cruzado. Aqui nós já não vamos colocar mais no mesmo ponto de base. Nós já estamos colocando num ponto separado. E dessa forma, pulando 2 pontos de base, nós vamos fazer até chegar aqui nesse outro canto, tá? Aqui, ó, pulou 1, 2 no terceiro. Uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo e faço meu ponto alto cruzado, dessa forma aqui, certo? Então eu vou fazer os meus aqui até chegar aqui no próximo canto e eu volto com vocês.
Vou terminar os meus aqui. Qualquer dúvida de como fazer os pontos cruzados, você volta um pouquinho o vídeo e você vai entender como dar sequência. Quando eu chegar nesse próximo canto, eu retorno. Cheguei aqui, ó, como eu falei com vocês. Começamos aqui. Cheguei aqui, ó. Quase próximo a esse canto daqui. Passei esse primeiro aqui. Então, aqui, se eu contar aqui com vocês, ó, nós tiramos aqui 1, 2, 3, 4 bloquinhos, onde nós saltamos apenas um ponto baixo. E viemos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 bloquinhos, saltando 2 pontos baixos. Aqui agora nós vamos fazer como fizemos nesse canto de cá. Nós vamos soltar apenas um ponto baixo. Aqui, ó, soltei um, venho no próximo e faço um ponto cruzado. Aí eu já venho e encaixo aqui no mesmo local do ponto de cá. Não tem nada de diferente, da mesma forma que nós fizemos no canto de lá, nós estamos fazendo isso. Estamos fazendo daqui, vamos colocar 4 bloquinhos desse de ponto cruzado. Então, já fizemos um, pulo 1, 2. Venho no mesmo lugar. Um, 2, uma correntinha e venho no mesmo ponto. Pulo um, no segundo. Uma correntinha e venho no mesmo local. Pronto. Fiz aqui um bloquinho de 4. 1, 2, 3, 4, da mesma forma que fizemos no canto de cá. Agora, nós damos continuidade. Nós vamos dar sequência pulando 2. Não vamos mais colocar no mesmo ponto de base. Então, nós vamos pular 2. Aqui, ó. 1, 2. Vamos dar sequência aqui, como nós fizemos no outra lateral. Aqui eu pulo 1 e venho no pulo daqui e faço. Não coloco mais no mesmo ponto que nós vimos colocando aqui. 1, 2 no terceiro. Uma correntinha, pulo um ponto. Pronto, dessa forma eu vou fazer até chegar aqui. Quando eu chegar aqui eu volto com vocês, dando as explicações para a sequência do trabalho. Voltei aqui com vocês, ó. Para fazer aqui o meu último bloquinho de pontos cruzados. Então, eu vou fazer aqui, ó. Restaram aqui 3 pontos. Eu vou pular 1, 2 no terceiro. Faço uma correntinha. Pulo 1, pegando daqui. Aqui onde nós iniciamos, nós temos aqui 4 correntinhas. Então, eu vou pegar aqui, ó. Separo aqui uma correntinha, tá vendo aqui, ó? Separar. Aqui é o ponto e aqui é uma correntinha. Então, eu vou vir nesta correntinha daqui, ó.
e vou fechar com ponto baixíssimo. Pronto. Ficando assim, tá? Agora aqui eu vou fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha e aqui no mesmo lugar eu vou colocar um ponto baixo. Aqui nós pulamos um ponto baixo, certo? Pulamos um ponto baixo aqui. Nós temos um ponto baixo aqui no meio. Então, aqui no meio, entre essa correntinha que ficou aqui, nós vamos fazer também um ponto baixo. Nesse ponto daqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Mas aqui, nós estamos fazendo, nós temos 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, nessa sequência aqui, desse ponto aqui, nós não vamos fazer 2 pontos, 3 pontos aqui, nós vamos fazer apenas 2. Por quê? Porque esse um ponto aqui já está aqui. Então, se eu colocar um ponto aqui, se eu colocar um ponto aqui no meio e um ponto cá, nós vamos acrescentar um ponto. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos apenas colocar aqui, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, nós colocamos um ponto baixo. Pulamos o meio, porque aqui no meio, nós pulamos esse meio aqui e viemos pra cá. Para que não venhamos acrescentar um ponto aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Coloquei o ponto aqui. Coloquei um ponto aqui. Aqui no meio eu não faço, pulo um e venho por de cá. Por que nós estamos fazendo isso? Vou explicar de novo. Nós colocamos aqui, ó. Estamos aqui com 2 pontos, que é onde nós vamos fazer o acabamento depois. Amarrar esse fio, que isso aqui é esse fio que tá aqui. 2 pontos no mesmo lugar. E pulamos apenas um ponto de base. Se nós fizermos esse ponto daqui e fizermos esse ponto daqui do meio, nós vamos acrescentar um ponto para cada bloquinho desse. Então, para não acrescentar, nós fazemos apenas 2 pontos em cada bloquinho desse. Então, eu cheguei aqui, já fiz aqui. São 4 bloquinhos, né? Então, só nesses do canto nós fazemos dessa forma. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, tá? Note que aqui nós temos um ponto só aqui. Então, aqui nós teríamos 3 pontos. 1, 2, 3. Só que nós já fizemos aqui, ó. Então, para não acrescentar aqui, nós temos apenas 2 pontos aqui, que é esse daqui e esse daqui, porque esse aqui nós já fizemos, ó. Então, aqui eu vou fazer aqui, não faço do meio e faço da ponta. Pronto. Fizemos assim a quantidade de pontos que nós temos aqui. Vamos contar? Nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quantos pontos nós pulamos aqui? Nós fizemos aqui 1, 2, 3. Esse nós não contamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? E agora nós damos continuidade aqui. Só que aqui na sequência, esses aqui nós vamos colocar a quantidade de ponto que nós temos aqui. É um aqui, 2, 3. Por quê? Porque aqui eles não foram colocados 2 pontos no mesmo ponto de base. Aqui nós colocamos aqui, pulamos um e colocamos aqui. Então, aqui nós vamos colocar a mesma quantidade. Quando chegarmos nesse canto aqui, onde nós temos aquela sequência, aqui, nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos aqui.
nós vamos pular esse ponto aqui do meio, ó. Nós encaixaremos um ponto aqui, a gente não vai colocar. Nesse ponto, no primeiro ponto a gente coloca aqui, nesse, aqui e aqui. Quando chegar no segundo, no terceiro e no quarto, nós já não colocamos mais. Aqui, a gente começa daqui, porque esse daqui já foi pro lado já. Né? Então, nós vamos colocar aqui. Aqui a gente não bota. Aqui nós colocamos, aqui não colocamos e aqui nós colocamos. Até chegar aqui. Da mesma forma que fizemos cá no outro canto. E damos continuidade, fazendo, dando sequência, fazendo do jeito que nós estamos fazendo aqui. Aqui, ó. Aqui nós vamos fazer 3. 1, 2, 3. Qualquer dúvida, para você não se atrapalhar, volte o vídeo e veja como foi feito aqui, como nós fizemos aqui, é o que você vai fazer aqui. Eu vou fazer as minhas todas aqui, lembrando que aqui na sequência desses aqui é 3 pontos, só não é 3 na cabeceira, aqui no canto, onde nós iniciamos com aqueles bloquinhos de pontos cruzados, sendo 2 pontos no mesmo lugar. Certo? Eu vou terminar os meus e eu já volto. Pronto. Cheguei aqui, ó. Fiz aqui o meu último ponto baixo. E vou vir aqui fechar com um ponto baixíssimo. Pronto. Cheguei com um ponto baixíssimo. Aqui no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Então, como eu estava falando, aqui no mesmo lugar onde eu fiz esse ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, ó. Introduzir minha agulha. Fiz um ponto baixo. Vou subir 1, 2 correntinhas, venho aqui no próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Então, essa carreira aqui, ela vai ser toda em ponto alto. Eu vou explicar aqui para vocês, porque aqui agora vai ser só repetição, tá? Aqui. Com esse mesmo fio, eu vou colocar essa carreira de pontos altos e uma carreira de ponto baixo. Termino essa carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, repito uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui por 2 vezes, 2 carreiras de ponto baixo e 2 carreiras de ponto alto, sendo a primeira de ponto alto, uma de ponto baixo. Venho com mais uma de ponto alto e uma de ponto baixo. Então, quando eu colocar essa carreira de ponto alto, que eu colocar uma carreira de ponto baixo, que eu colocar mais uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, eu retorno com vocês. Voltei com vocês. Cheguei aqui, ó. Vou fazer aqui. E aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo, onde nós iniciamos. E ficamos aqui dessa forma, ó. Como eu havia falado para vocês, quando eu terminei aqui os pontos cruzados, eu iria colocar uma carreira de pontos baixos. Eu coloquei uma carreira de pontos baixos, a carreira de ponto alto,
uma carreira de pontos baixos, uma carreira de ponto alto e uma carreira de pontos baixos. Então, ficamos aqui no total de 6 carreiras, 3 de pontos altos, 3 carreiras de pontos baixos, 1, 2, 3, 2 carreiras de ponto alto, 1, 2 e uma carreira de pontos cruzados, totalizando 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora nós vamos dar início a mais uma carreira de pontos cruzados. E da mesma forma que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Nós vamos dar início aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Aqui nós iniciamos com 4 correntes. Se você quiser fazer as 4 correntes, não tem problema. Mas nessa carreira daqui e na outra que nós vamos ter de ponto cruzado, eu vou fazer com ponto baixo. Eu faço aqui, ó, um ponto baixo. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Peraí. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. E subo 2 correntinhas, que equivale a meu ponto alto, e faço uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó. Vou contar 1. E venho aqui. No próximo. E faço um ponto cruzado. Quando nós retornarmos, eu vou colocar aqui, eu vou findar aqui o meu ponto na segunda correntinha. Aqui eu pulo, nós estamos nesse ponto daqui, aqui eu vou pular apenas um. Venho aqui no segundo, não tem errada. Faço uma correntinha e vou vir aqui no mesmo lugar e faço um outro ponto. Desse jeito aqui. Deixa eu trazer aqui para que vocês possam ver aqui. Vou ver aqui, ó. Uma, no segundo, ó, uma correntinha de separação. Venho aqui, ó, onde eu fiz o outro ponto e faço meu ponto cruzado. Um, no segundo, uma correntinha e aqui no mesmo local eu coloco o meu ponto cruzado, ficando desse jeito aqui, ó, tá? A partir de agora, nós vamos pular 2 pontos.
Aqui, ó. Eu tô com um ponto aqui. Então, eu vou pular aqui, ó. 1, 2, no terceiro, eu faço o meu ponto. Uma correntinha. E aqui eu pulo um ponto de base. Eu pulei 2 e vou soltar um aqui e venho para esse daqui. Um, 2 no terceiro. Uma correntinha. Pulo um. E ficamos assim. Aqui eu pulei um só aqui no meio. Fiz 3 bloquinhos de ponto cruzado, colocando 2 pontos em um ponto de base aqui. E aqui nós já estamos fazendo dessa outra forma. Então, eu vou fazer o meu. Quando chegar aqui nesse canto, você vai fazer da mesma forma que nós fizemos aqui nos pontos cruzados. O que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui, nesse outro canto aqui, tá? Quando chegar aqui, quase que no meio aqui onde nós demos início aqui, ó. É só você ver aí, onde nós demos início aqui, ó. Tá? E aqui você vai dar início da mesma forma. Nesses pontos aqui, ó. 4 bloquinhos colocando o ponto no mesmo lugar. Tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, sendo colocado no mesmo lugar. Quando chegar aqui na direção desses aqui, você começa a fazer novamente. Eu vou fazer essa carreira aqui de pontos cruzados, porque quando nós retornarmos, nós já vamos trocar o fio. Então, eu vou fazer aqui essa carreira e eu retorno com vocês. Voltei aqui, cheguei aqui, ó, no final. Vou vir aqui, ó. Tira aqui. Puxar aqui. Então, eu vou chegar aqui, tem uma correntinha aqui. Eu vou chegar aqui na segunda correntinha. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Pronto. Fechei aqui. Esse fio aqui, nós já vamos cortar para arrematar. Então, eu vou deixar ele aqui para arrematar. Vou mostrar aqui para vocês como ficou aqui o nosso trabalho. E tá assim, tá? Como está o nosso trabalho de um lado e do outro. Como eu já falei, esse fio aqui eu vou arrematar. Mas eu vou dar início aqui para mostrar para vocês como vai ser o nosso trabalho aqui agora. Como vamos continuar. Eu vou pegar aqui esse fio, né? O fio da cor preta. Vou dar meu nozinho aqui inicial. Dessa forma aqui. Vou vir aqui, qualquer um desses pontos aqui, onde nós iniciamos, eu vou pegar aqui, ó, tá? Nesse ponto aqui. Vou vir aqui, vou introduzir o meu fio. Vou fazer um ponto baixíssimo.
Opa. Esse ponto baixíssimo. Vou pegar essa ponta aqui. Pronto. Fiz aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E aqui no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Desse jeito aqui. Essa ponta já vai ficar aqui. Pra gente já ir arrematando ela aqui. Como aqui é naquela parte dos pontos, aonde nós colocamos 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu já coloquei um ponto. Eu vou colocar aqui no meio um ponto baixo. E vou pular esse daqui. Vou vir por de cá. Como eu já dei a explicação lá no início desse vídeo, se você colocar aqui mais um, você vai estar acrescentando mais um ponto. Eu venho aqui no meio, faço um ponto. Um ponto baixo. E pulo esse ponto baixo, esse ponto alto daqui. Venho para o próximo. Coloco no meio. Um ponto baixo. E pulo esse ponto daqui. Venho para o próximo. Venho aqui no meio. Ó, notando. Deixa eu aproximar aqui para que vocês possam ver melhor. Aqui, ó. Aqui, nós terminamos a sequência de 2 pontos no mesmo ponto de base. Aqui. Como eu dei início aqui, vou arrematar esse fio aqui já já. Aqui eu ainda vou ter que fazer aqui, ó. 2 pontos aqui no final, vai ser apenas 2 pontos, porque aqui ainda tem 2 pontos de base aqui, tá? Então, aqui termina os pontos de 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu já vou passar a fazer 3 pontos, porque aqui, na realidade, são 3 pontos. Aqui, um, nós já fizemos um. Aqui o 2, que é entre aquelas correntinhas, aqui tem um ponto baixo aqui. E o terceiro. Porque aqui nós não temos 2 pontos no mesmo ponto de base. Aqui são 3 pontos. É um ponto aqui, um no meio e um cá. Então, aqui nós damos sequência colocando os 3 pontos, tá bom? Só aqui, nessa cabeceira e nessa daqui, é que nós não colocamos 3 pontos. Nós colocamos apenas 2, tá? 2 pontos. Aqui agora deixa eu explicar para vocês. Eu vou colocar aqui, estou colocando aqui essa carreira. Eu estou colocando aqui essa carreira de pontos baixos com fio preto. Eu vou colocar essa carreira de pontos baixos com fio preto. Vou vir com a carreira de ponto alto. Como tá aqui, ó. A única diferença vai ser a colocação das cores. Então, aqui foi o branco, aqui tá sendo preto. Tá? Tá assim. Aqui foi branco. Aqui tá sendo preto. Vou colocar uma carreira de pontos altos na cor preta. Uma carreira de pontos baixos
na cor preta. Quando chegar nessa carreira aqui, nessa segunda carreira de pontos baixos, porque aqui tem 3 carreiras de pontos baixos, 1, 2, 3. Então, vou colocar essa carreira de ponto alto na cor preta, no fio preto, venho com carreira de pontos baixos no fio preto, essa carreira de ponto preto, de pontos baixos que tá no fio preto, eu vou colocar no fio branco. Vai ser isso aqui mesmo. A diferença é a ordem das cores. Aonde está o fio branco, vai dar continuidade com o fio preto. E aonde está esse fio preto aqui, é que eu vou colocar o fio branco. Ou seja, todas essas cores aqui vão ser preta. Aqui, dando continuidade aqui. Nessa parte aqui onde nós estamos fazendo, vai ser isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó, esses fios aqui. Então, vai ser uma carreira de pontos baixos no fio preto, uma carreira de ponto alto no fio preto, uma carreira de pontos baixos no fio preto, uma carreira de ponto baixo no fio branco, uma carreira de pontos baixos no fio preto, uma carreira de ponto alto no fio preto e uma carreira de pontos baixos no fio preto. Então, eu vou completar essas carreiras aqui. Aqui é a mesma coisa, não modifica, só modifica a cor do fio. Que só vai ter apenas um fio branco, uma fileira de fio branco no meio. E eu vou fazer essas carreiras todas aqui, as minhas, e eu volto para mostrar para vocês como ficou o meu.